Retornamos com o Giro Noite, trazendo aqui para você as principais notícias, principais informações do dia de hoje, aqui na nossa região oeste da Grande São Paulo, nas 11 cidades que compõem o consórcio Cioeste. Bom, como a gente disse no bloco anterior, agora chegou o momento da nossa entrevista aqui no Giro Noite. A gente sempre traz aqui algum colunista, algum especialista, algum político da nossa região para trazer mais informações para o nosso dia a dia, tirar alguma dúvida da gente. E o Marcos Agostinho, que é o nosso entrevistado de hoje, é nosso colunista aqui de política, sociólogo, cientista político, que vai falar um pouquinho mais para a gente sobre política, né, Marcos? Tirar um pouco das dúvidas, abordar esse tema tão importante na nossa vida. Então, começo te desejando uma boa noite e bem-vindo novamente ao Giro Noite. Olá, boa noite, Vanessa, boa noite, Nancy, boa noite, João. Espero poder conversar de política, que é um assunto bem sério, mas de maneira descontraída. E espero que todos que estão nos assistindo e que vocês aí da bancada, com suas perguntas inteligentes, nos ajudem a encontrar soluções, né? Porque mais do que buscar as respostas, temos que fazer pelo menos boas perguntas, né? Porque tá difícil realmente a situação. Estamos aqui preparados para bater esse papo gostoso. É isso aí, Marcos. Marcos, a gente está vendo muita polêmica aí em torno, né? A gente está chegando aí no meio, passamos do meio do mês de agosto e já tem aí uma organização para um evento no dia 7 de setembro que está causando bastante polêmica, ganhou aí adesão, né? Meio que organizado pelo cantor e ex-deputado federal Sérgio Reis. E falam-se que os caminhoneiros vão parar, vai ter greve, que se não tiver o retorno do voto impresso, tudo vai parar. E eu queria saber de você se isso é ou não uma tentativa de golpe à nossa democracia. Olha, independente do resultado que vai ter isso, já é uma derrota pra gente, né? Porque a estética dessa política que nós estamos vivendo hoje é a pior possível, né? Você imagina, você acorda, você passa uma semana no hospital, por exemplo, você acorda, você vê que quem está liderando um golpe de Estado no Brasil é o Sérgio Reis e o cara que cantava lá, O Meu Carro é Vermelho, quer dizer, a Jovem Guarda tomando poder. Quer dizer, é uma coisa assim, fazendo piada, né? Porque é uma piada, né? Nós estamos falando de uma zona eleitoral, né? As eleições de 2022 no Brasil será uma verdadeira zona eleitoral. Agora, falando sério, é uma coisa muito grave isso, porque as pessoas e os grupos suscetíveis a esse discurso são aqueles que têm a pior qualificação na sociedade hoje, né? Então, nós estamos falando aí desde evangélicos aliados a milicianos e traficantes, nós estamos falando de maus policiais, nós estamos falando de pessoas que usam da religião e usam da farda para benefício próprio e para fazer o mal. E desviar a atenção para aquilo que são os verdadeiros problemas da sociedade, que é a nossa saúde, que é o Covid, que é o emprego, né? E já emendando com outro assunto provavelmente que vai surgir, é onde que puxa a política para a inconsequência. Se nós não tivéssemos esse tipo de atitude daquele que comanda o país hoje, talvez o governador João Dória não tivesse que fazer essa concessão e ceder tanto, abrindo tanto a economia antes da hora, Vanessa. E Marcos, só antes de passar para os meus colegas de bancada, como que você vê, por exemplo, a gente viu o Sérgio Reis, que foi deputado, mas sem uma atuação que justificasse a quantidade de votos que teve, sem projetos que de fato impactassem na sociedade, hoje organizando um movimento contra o voto, contra a democracia que temos, contra os líderes que temos na justiça. Como que as pessoas não percebem que ele foi um político que não atuou da forma como deveria e hoje está querendo liderar, sendo que ele já teve a oportunidade de fazer a diferença e não fez? Olha, é o seguinte, para o bem ou para o mal, a democracia ela contempla também esse tipo de público que gosta, né, ou que se utiliza desses meios midiáticos, ou mesmo de sua memória de infância, adolescência,
e aposta em celebridades, e que, neste caso específico do Sérgio Reis, é aquele perfil que eu conversava de maneira jocosa, brincando aí com o João na entrevista passada, que é o tiozão do churrasco. Nós estamos falando disso. E hoje as redes sociais estão recheadas, né? Recheadas não, estou exagerando, mas tem um depoimento muito forte de denúncia dele de estupro, né? Então é complicado esse tipo de coisa. Então, há que se checar, né? Porque fake news há da esquerda e há da direita. Mas esse tipo de atuação era uma atuação muito similar à atuação do Jair Bolsonaro, que é aquele baixo clero, que é aquela pessoa que não apresenta nada e que só faz ali, faz um social com um grupo específico, né? Que não tem nada a ver com política. Então, isso seria uma das consequências do Distritão que você citou na introdução do programa, né? Que foi tema da entrevista ontem com a deputada Renata Abreu, e que, inclusive, falou que a questão do Distritão entrou, não era bem aquilo que ela ia propor, entrou mais como uma negociação, mais ou menos aquilo que eu já havia antecipado também na entrevista. Não é que eu sou um grande gênio, mas é que assim, você coloca algumas coisas dentro de uma proposta que é muito ruim, né, para você negociar por uma outra que é menos pior, né? E o pior de tudo isso é que a gente não sabe como é esse processo. Agora, esse parlamentar que nós estamos referindo agora, que é o Sérgio Reis, quando ele estava lá, nem dessas discussões ele participava, provavelmente. Devia estar lá tocando berrante, ou fazendo algum show em algum lugar, ou participando de algum churrasco, contando piada e jogando truco. Provavelmente com o Bolsonaro. Nancy? Ok, boa noite, Marcos. Um prazer novamente falar com você sobre política, sobre esse assunto, né? Muito para você verificar isso no Brasil e ver que muitas pessoas ainda não gostam muito de política, mas é extremamente importante que as pessoas entendam e é bom a gente ver que você traduz isso para as pessoas. O que eu gostaria de saber de você é que muitos governadores, não todos, mas muitos governadores manifestaram apoio ao STF e assim, a independência desses poderes constituídos. Eu queria saber de você se esse ato pode enfraquecer esse movimento do dia 7 de setembro ou se ele pode acirrar ainda mais os ânimos. Olha, é assim, o STF tem dado sinais de que vai enfrentar o Jair Bolsonaro, né? Mais do que o STF como um todo, alguns ministros, como, por exemplo, Lewandowski hoje, dentro da sua pauta, né, Nancy? Ele impetrou lá uma liminar, não sei que eu esqueci o nome disso aí, né? Qual a modalidade de decisão que ele teve, que falou, olha, que o Ministério da Saúde tem que enviar doses de vacina para São Paulo, porque São Paulo teve que entrar na justiça para pegar a questão da vacina. Então, essa assinatura desse manifesto dos governadores em prol do STF é um sinal do setor da política relativamente provido de sanidade mental, que consegue articular politicamente e agradar o STF. Então, tipo assim, os governadores começam a mostrar e começam a formar um cordão de fortalecimento às instituições, né? Então você tem, por um lado, o Bolsonaro esgarçando, rompendo, inclusive, um acordo que ele fez lá com o Ciro Nogueira, de apaziguar, de abaixar, rompendo um outro acordo também que ele teve com Lira, de depois de votado lá o voto impresso, ele abaixar a bola, né? E depois de tentar articular uma reunião com os três poderes, Senado, governo, o Congresso, que era o Lira e o Pacheco, o próprio Bolsonaro e o presidente do STF, que é a reunião que, inclusive, foi desmarcada. Então, mudou-se o foco agora, né? Para atiçar a tropa e para usar o berrante para tocar o gado, para abrir a porteira e soltar o pessoal na Paulista, em qualquer outro canto, né? Para que as motos Harley Davidson ronquem, né? Para que os apitos dos caminhões também ressoem, né? Foi aberta essa porteira
para que seja substituído o discurso do que era do voto impresso, agora contra o ministro que mandou prender o Roberto Jefferson e o Barroso, que é do que é do TSE. Então, assim, são artifícios para você atiçar a tua militância. E é disso que Bolsonaro está vivendo. O inimigo não é mais o Lula, o inimigo não é o comunismo, agora o inimigo são as próprias instituições. E como ele mesmo disse, é até um contrassenso ele querer dar um golpe, mesmo estando no poder. Mas com as palavras dele, é um contragolpe para evitar que na eleição ele tome um golpe. Então, é disso que eu falo. E quem está ajudando ele a liderar, que chorou ontem, cuja diabetes subiu, a pressão também, né? É o Sérgio Reis e como chama, até anotei o nome do rapaz aqui, o Eduardo Araújo. Eduardo Araújo. As lideranças políticas Bolsonaro, Eduardo Araújo e Sérgio Reis, né? É isso. Os reis do iê, né? Os galãs cantam e dançam aos domingos. João. Boa noite, Marcos. Prazer falar com você novamente. Marcos, agora no início da tarde, XP e PESP divulgou uma nova pesquisa do âmbito eleitoral, que você deve ter acompanhado, e um dado já chamou bastante a atenção, né? E está dando muita repercussão aí em toda a mídia, que é o ruim e péssimo do Jair Bolsonaro, que novamente saltou, né? E já, surpreendentemente, ultrapassou aí a casa dos 50%, está em 54%, né? Então, segundo a XP e PESP. 54% dos entrevistados avaliam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. Você acredita que é possível ele reverter esse quadro tão drástico? Olha, o que mais chama atenção nessa pesquisa é que 46% não acha ele ruim péssimo. Você tem noção do que nós estamos falando? E nós temos 25%, 24%, 20%, isso que fosse 10%, que vota nele para reeleição. Entende? Então, esse que é o complicador, né? Agora, a tendência é isso cair mais. Porém, os patamares de Jair Bolsonaro estão muito, 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 muito além do principal candidato da terceira via, que será aquele que alcançará, fora da margem de erro do quarto colocado, um número que o alce a ser terceiro colocado. Então, veja, um bom candidato de terceira via, uma boa colocação de terceiro lugar, seria um candidato com 12%, aproximadamente, ou Dória, ou Ciro, com uns 12%. E o quarto colocado com uns 8%, com 6% ou com 5%. Daria aquela sensação, olha, existe um terceiro colocado consolidado. Mas ele estaria diante de um Bolsonaro com em torno de 25%. E não é fácil você alcançar esse patamar. Eu acho que é difícil o Bolsonaro reconquistar aquilo que ele perdeu, mas eu acho difícil ele perder o que ele ganhou, haja vista que eu sentei do lado de uma pessoa semana passada, né, no programa deles, que estava na TV Barueri, manda teu alô pro Anderson, se estiver assistindo, o Jonatas, né, e o Anderson falou que acredita na Terra plana. Eu estava do meu lado, uma pessoa que diz que a Terra é plana. Ele é bolsonarista, sério, e eu fiquei, de verdade, eu fiquei pasmo, assim, de verdade, que ele está na Terra plana. E daí para a pessoa ir para a Avenida Paulista, né, e defender a tomada do poder, como diz o Sérgio Reis, meter o pé na porta, né? Assim, é uma meia dúzia que assusta, porque de repente não vai tomar o poder, mas pode machucar alguém na esquina, entendeu? Pode um bando de 20 ou 30 espancar um garoto negro diferente, ou para ganhar moral, machucar um homossexual, entendeu? Enfim, fazer alguma coisa para ganhar notoriedade, porque viver dessa mídia e alimentar isso e tal. É nesse patamar que nós estamos vivendo. Eu me preocuparia, sim, com a possibilidade real de acontecer uma catástrofe, mas essas pequenas atitudes cotidianas, volto a dizer, me assustam mais do que esses grandes atos. Porque esses grandes atos
furados, eles alimentam essas pequenas práticas cotidianas. Tá. Ô Marcos, só se a Vanessa me permitir, só para Claro. acrescentar uma questão, outro dado que chama atenção nessa nova pesquisa da XP e PESP é quem não votaria de jeito nenhum, tanto em Bolsonaro quanto no Lula. E o número é expressivo. 61% dos entrevistados não votariam hoje no Bolsonaro de jeito nenhum. E 45% dos entrevistados também não votariam no Lula de jeito nenhum. Você acha que, diante desses números que sobram, né, é aí que vem essa chamada terceira via para abocanhar esse espaço aí? Essa lacuna? Exato, que veja só, hoje o mercado ele está à espera de uma terceira via. Ele não conseguiu produzir essa terceira via ainda, né? Nem sei se será possível, mas ele almeja isso, né? Por quê? O mercado, enquanto o Lula estava tendo destaque, antes dessa grande ofensiva do Bolsonaro, o mercado estava tranquilo, né? Mas agora aí, com essa briga do Bolsonaro com os poderes, essa certa instabilidade institucional, essa própria inapetência do posto Ipiranga, lá que é o ministro da Economia, que não está atendendo o mercado, não como o mercado queria, né? Porque não basta só você deixar os juros correr frouxo, etc. Não, tem que ter um certo controle, tem que fugir das medidas eleitoreiras. E o Bolsonaro está lançando mão dessas medidas eleitoreiras. Então o mercado começa a se descolar também do Bolsonaro. Então o mercado oscila mais por medo do Bolsonaro do que por um suposto medo de uma volta de um governo comunista que nunca existiu e nunca vai existir. Pelo menos não quando o Lula estiver no poder junto com parte do Centrão, né? Então, essa pesquisa do IPESP e da XP Investimento nada mais é do que a necessidade do mercado financeiro monitorar o humor do eleitorado e avaliação e satisfação desse mesmo eleitorado com o Jair Bolsonaro. Então, eles vão medindo, né? Eles vão medindo. Em que medida, inclusive, assim como o Centrão começa a liberar alguns para já conversar com o Lula, né, que está, inclusive, em turnê pelo Nordeste, negociando, fazendo amarrações, também encontrando-se com grupos culturais, assim como o Ciro Gomes também teve encontro com o Ileiaê, com os grupos de matriz africana, porque é um momento, enquanto o couro está comendo lá, o voto eletrônico, a reforma, a classe média tomando na cabeça com a reforma tributária, tudo tal, os candidatos estão articulando, cada um na sua. O Dória com a questão da vacina, que é a marca dele, e o Lula está quietinho lá, articulando no Nordeste, o Ciro Gomes também, não é comigo não, Afeganistão, Haiti, até porque não é pauta, tá rolando, entendeu? Tá tranquilo, cada um tem que fazer o que tem que fazer. E ninguém, os atos e os movimentos sociais da Paulista, da esquerda, por exemplo, ou da CUT, ninguém ouviu mais falar, entendeu? Qual o motivo? Estrategicamente não é interessante você entrar nesse embate. Provavelmente o Lula deve estar pensando em, pessoal, vamos segurar a onda, pelo menos aqueles que estão sob o seu comando, vamos assim dizer, estão segurando a onda para não entrar nesse confronto. Deixa eles se quebrarem sozinhos lá, a gente vai conversando em relação a isso. E, volto a dizer, você tem 61% que não vota no Bolsonaro de jeito nenhum. Agora você tem 39% que poderá votar nele. E do que resta, você tem uns 20 que falam assim, sabe, você viu aquela pessoa assim, fechado com o Bolsonaro? É isso, entendeu? Fechado com o Bolsonaro. Roberto Jefferson, fechado com o Bolsonaro. Tá lá puxando a cadeia. Né? Literalmente, mas tem gente que tá disposta a isso daí. Tá fechado com o Bolsonaro. Ô Marcos, você falou sobre esse conflito entre os poderes, né? A gente está vendo um clima, lógico que sempre tem, né, muitas discussões em Brasília, envolvendo todos os poderes, mas a gente tem presenciado nas últimas semanas, nos últimos meses, um clima bem intenso entre o Senado, a Câmara, no Supremo,
que assim, parece uma falta de diálogo total, vários conflitos, né? Então, por exemplo, teve a prisão do ex-deputado, do Roberto Jefferson, que você acabou de falar, é o Bolsonaro dizendo que vai apresentar pedido para cassação de ministros do Supremo para o Senado, aí é presidente do Senado que responde que não tem cabimento, é presidente da Câmara que também fala que não tem cabimento. A gente está vivendo um clima muito tenso. Ao mesmo tempo, você fala que a esquerda está um pouco mais adormecida, vamos dizer assim, um pouco mais contida. A gente não pode ser surpreendido aí por esse movimento de direita a qualquer momento, porque está todo mundo, deixa eles se quebrarem, e a gente ser surpreendido com um golpe de fato mesmo, antes até da eleição. Nancy, Nancy, João e Vanessa, você sabe que eu, como já disse, eu sou velhinho, né? Então eu sou do tempo de que meus rolês eram no Centro Cultural São Paulo. Em frente ao Centro Cultural São Paulo tinha uma lojinha chamada Arte Pau Brasil. Aí vendia lá incenso, uns cartazetes com umas frases de música, poesias, tinha lá uns livros, etc e tal. E tinha umas plaquinhas, né? Em uma delas, que era a molecadinha de esquerda, tudo tal. E tinha uma plaquinha que era escrita assim, eu não lembro de quem que era o autor, mas era assim, era distraídos venceremos, que se não me engano era uma frase de 68 e tal, né? Mas nós estamos aqui no seguinte, distraído perderemos. Porque assim, no meu entendimento, nós já somos derrotados, estamos derrotados nesse campo. Entende? Assim, quando a gente vê que todo mundo tem um verão passado, porque não foi de acordo, não foi de acordo com todos do STF que o pedido de prisão do Roberto Jefferson. Nem todos concordam com Barroso, nem todos concordam com Gilmar Mendes. Cada um tem suas tretas, tem as ramificações da Lava Jato, tem suspeições terríveis sobre compra de sentenças, tem nomeação de parente de ministro da STF sem qualificação para determinados cargos. Assim, é um negócio pesado. E aí, nesse meio termo, que nós estamos esquecendo de dizer, tem uma vaga lá no STF que está em aberto. Vocês esqueceram disso? Tem uma vaga em aberto. Ninguém está falando disso. Entendeu? E o Mendonça é o terrível... É o Mendonça, acho que chama, rapaz? Sim, André Mendonça. Terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. Entendeu? Qual o problema? Nenhum. Mas o critério não é esse para ser ministro do STF. Entendeu? Eu quero um cara... Eu gostaria de ter um ministro terrivelmente candomblessista. Por quê? Para me defender dos terrivelmente evangélicos que se aliam à milícia para arrebentar os terreiros de Umbanda, de Candomblé, de matriz africana, de queimar roças de ervas sagradas de um povo, de rasgar livro, registro, tacar fogo em fotografias e memórias ancestrais, e bens preciosos e materiais, e quebrar santos, né? E mesmo que não seja por uma fundamentação religiosa, mas que vai ser acobertado porque são meninos desavisados, às vezes, que vão tirar um barato, mas estão lá na comunidade sob o controle de uma milícia ou de uma grande região de tráfico, como é a favela de Israel, lá na Baixada, na região do Norte Fluminense, lá do Rio de Janeiro, uma comunidade que é a favela de Israel lá, que tem 130 mil habitantes. Nós estamos falando disso, entendeu? Então, não é só o conflito dos três poderes, é não saber quem tem esse poder, é uma avacalhação mesmo, falando português claro, porque assim, você, igual briga de, você vai pedir meu impeachment, eu vou pedir um impeachment seu, entendeu? Você... enfim, é aquela brincadeira de criança de muito mau gosto, né, de criança faltosa e repetente. Nancy? Marcos, paralelamente a isso tudo, né, nesse caldo, que parece um caldeirão de bruxa, né, que você vai tacando coisa lá, a gente tem aí um novo sistema eleitoral sendo votado na Câmara que prevê a volta das coligações. Isso é um retrocesso?
E qual seria o melhor sistema de voto, na sua opinião? Olha, eu não considero retrocesso a coligação, porque se as eleições transcorrerem de maneira tranquila, como tem sido, respeitando os resultados, né, não vai ser uma coligação ou não coligação, 30 partidos, 40 partidos, que vai fazer com que a política seja melhor ou seja pior. Nós deveríamos ter atenção no como que se formam as candidaturas, de onde saem os candidatos, que as regiões, porque esse distrito ele tem algum fundamento no que diz respeito à regionalização do voto. O eleitor tende a votar nos candidatos mais conhecidos, no que diz respeito a se esse candidato ele tem uma atuação na região, seja política, seja artística, etc. e tal. Então, esse voto ele é concentrado. Né? Quando esse voto não é concentrado, é quando já é um parlamentar já mais antigo, que tem uma capilaridade maior, ou que ele está na mídia, ou como um Sérgio Reis, que vai ter voto no estado de São Paulo inteiro, por exemplo. Mas ele sempre vai ter é como um vereador. Um vereador ele tem mais voto daquele bairro de origem, onde ele nasceu, onde ele tem uma entidade social, onde ele foi secretário ou foi diretor de escola, alguma coisa do tipo. Então, funcionando assim, tá ótimo já. O que é ruim é a maneira como é debatido, construído, ou seja, como não é construído. Na entrevista que eu dei, eu falei sobre a Renata, né, e eu falei que era uma grandíssima liderança, teve um destaque fenomenal só com essa discussão. Os holofotes estiveram sobre ela, né? Mas o parte da entrevista ontem, ela falou, olha, mas as coisas são assim, né? O mesmo projeto que eu apresentei não era o melhor possível, mas era uma alternativa. E às vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa para passar uma outra que concilia vários interesses. E que interesses são esses? Interesses de sobrevivência. Então, quando você vota a coligação, você reduz um pouco a discussão a respeito do que são os partidos, né? Da fusão de partidos, né? Tem outra discussão sendo feita agora que é federação de partidos. Eu não sei se já votou isso ainda ou não, que veja só, né? Não é uma coligação. A federação de partido vai funcionar da seguinte forma, grosso modo. Vamos supor, o PT, o PSB, o PSOL, o PCO e todos os partidos de esquerda, por exemplo, se juntam e como bloco eles vão valer como se fosse um partido só. Porém, cada um mantém a sua autonomia, né, de decisões internas, mas eles vão valer como se fosse um partido só para efeitos de contar como bancada e vários outros assuntos. Não são blocos, seria diferente de blocos. Seria uma junção por afinidades e que teria duração de 4 anos. Ou seja, mesmo sendo aprovado, daqui 4 anos pode ser rediscutido isso e votado uma outra coisa. Então, mais quem que serão esses representantes que nos interessa mais do que se vai ser por coligação ou não. Se bem que nós sabemos que nesse processo tem um lado, né, ruim daí, né? Nesse processo tem aquelas legendas que são literalmente de aluguel, como foi essa, né? Não tô falando de quem é o candidato por ela, mas de afogadilho, de última hora você escolhe um partido e joga lá o vice, como foi o Mourão. O Mourão entrou no PRTB de última hora. Aqui o Mourão entra aqui para você meu vice, né? Então são partidos quase que passam de partidos hereditários, que passam de pai para filho e entra como renda da família e não necessariamente como um projeto de construção para um país. Por outro lado, tem outros partidos mais ideológicos de atuação, né, como seria o PSL, seria uma atuação ideológica, mas ele se esfumou, como seria o PSOL, por exemplo, que tinha uma atuação mais ideológica também. Então, eu defendo que haja a necessidade desses partidos pequenos, mas a prática é que pode levar a uma atuação de pessoas que não estão muito preocupadas com o bem fazer. João? Marcos, como a Vanessa comentou já 2 vezes a respeito do golpe, e esse tema tem chamado cada vez mais atenção, estava adormecido, né, e voltou aí à luz, né, muita gente jogando luz sobre esse assunto.
Em termos práticos, para quem nos acompanha, você que consegue desmistificar bem temas, às vezes, muitas vezes, em sua maioria, complexos, né? O que seria esse golpe? E se o Bolsonaro, né, no caso, avançasse com isso, em termos práticos, o que mudaria na vida do brasileiro? Olha, um golpe militar clássico, as Forças Armadas, elas ocupam o Superior Tribunal Federal, o STF, para impedir que os juízes assinem qualquer sentença condenatória a essas ações, tá? Ao mesmo tempo, você também ocupa o Congresso Nacional para que ele não emita nenhuma lei, nenhum projeto, nem nada que faça com que esse golpe seja barrado. E também ocupa o Poder Executivo, né? Então, é muito raro um golpe militar quando o presidente eleito, ele já está. Você dá um golpe para ocupar. A Vanessa está assim, indignada. Então, amiguinhos e amiguinhas, um golpe, via de regra, tem alguém naquele lugar e eu quero ocupar aquele lugar. Esse golpe que nós estamos tratando eu estou nesse lugar, só que no ano que vem haverá uma eleição que todos nós sabemos que vai ser fraudada, porque o STF está comprado, que já soltou o Lula, e independente dos votos que eu tiver, todos esses votos serão passados para o Lula e isto será um golpe. Então, já que isso vai acontecer, né, eu vou dar um alto golpe, já vou me preparar para isso. Bem, vamos às questões práticas. Eu estou dizendo como poderia ser. Parte das Forças Armadas quer isso. Qual dessas partes? Eu não sei. Que tem lá um senhor lá que está na cadeira de roda, com oxigênio. Tem o Santos Cruz, que está fora, ele que é contra. O Mourão, parece-me que é contra. Mas esse Braga Neto, que coordenou as tropas de paz no Haiti, né, ele é a favor. Enfim, então, parte desses militares apoiariam isso, que seriam esses os linhas de frente, né? Fora isso, nós temos uma mobilização social, que teria mesma base, vamos assim dizer, que teve no golpe de 64, que era a marcha da família pela pátria, né? Que são homens de bem, senhores de bem, né? E religiosos, né? Bispos da Igreja Católica mais radical, mais à direita, vamos assim dizer, e as pessoas das igrejas evangélicas, por exemplo, os grupos evangélicos ligados pelo Malafaia, os grupos evangélicos ligados esse pessoal que vem de Feijão, abençoado, essa galera. Agora, fora essa questão engraçadinha, tem esse pessoal, tem um outro setor, que são, por exemplo, setores, vamos supor, tem tropas nos quartéis que tem cultos desses pastores evangélicos. No Rio de Janeiro, alguns batalhões, determinado dia da semana, da Natal, tem culto da Igreja Universal, né? Então, assim, provavelmente você vai encontrar, falando de estatística, a probabilidade de você encontrar membros das forças policiais regulares, polícias militares, que também apoiariam isso de forma explícita ou por baixo do pano, também serviria como isso, tá? Então, tem um discurso lá em cima e tem as ramificações aqui, até você olhar para um vizinho e você falar assim, eu acho que aquele vizinho ali ele se juntaria a essa galera aí, entendeu? Aquele tiozão do churrasco lá, eu acho que ele, quando falou que se precisar enfrentar a bala para defender o Bolsonaro, ele se junta. Entende? Então, é esse tipo de coisa, você... talvez ele não atinja o objetivo de tomar o poder, mas o movimento que se faz, ele já faz uma baguncinha, entendeu?
É esse o grande problema que eu encaro. Marcos, você falou dessa questão dos militares, e a gente percebe que o governo, não nos principais cargos, mas dentro do governo como um todo, em todas as esferas, existem muitos militares que compõem o governo do Jair Bolsonaro, né? Muitos militares que fazem parte, com cargo de ministro ou secretários, enfim, compõem esse governo. Isso já é uma estratégia de ir trazendo os militares cada vez mais próximos, fazendo mais parte do governo para esse possível golpe, mesmo estando no poder, né, que seria um golpe para ocupar as demais instituições, os demais poderes. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação. Você citou o Mourão 2 vezes, e a gente vê que o Mourão, a gente muitas vezes não sabe de que lado ele está, se ele está junto, se não está. A gente percebe que, se tivermos eleição de fato, que a gente espera que sim, né, que tenha eleição, essa dobrada provavelmente não se mantém, né? Ou você acha que o Mourão sai candidato ou rompe de vez com o Bolsonaro, ou ainda há como colar as fissuras dessa relação? Ah, não, a relação está desgastada, né? O Mourão ele já está dormindo no sofá faz um tempo já, né? Não tem mais acesso à geladeira. Não, está desgastado. O Mourão ele faz parte de uma outra ala dos militares, até porque ele é um pouco mais inteligente que o Bolsonaro. Veja você, um pouco mais inteligente que o Bolsonaro. E o capital, ele não vai ser candidato porque não é concorrer na mesma seara, não dá para dividir. Se ele querer bater de frente, ele correria risco até de vida, né? Eu calculo. E só que ele, ao ficar na dele, ele se cacifa como um dos principais interlocutores da ala pensante, né? Porque se eu falar assim, falar da inteligência militar é um pleonasmo, enfim. Mas é o seguinte, o Mourão, ele provavelmente ele já deve ter tomado um café com Lula, por exemplo. Pelo Mourão é que será possível aumentar esse racha mais pró-democracia, né? E pelo Mourão é que alguns cargos, algumas coisas fiquem ainda no governo federal como uma espécie de moeda de troca. Olha, você reforça aí com o Santos Cruz que está fora, né? Você que está dentro do Santos Cruz que está fora, faz essa ponte aí. Tanto é que você não vê o Lula fazendo piadinha com o tanque soltando fumaça lá. Porque o Lula, ele tem que ter uma postura de estadista e ele não pode sair no Facebook falando bobagem. Ele pode falar do Bolsonaro, mas ele não pode falar das Forças Armadas. Porque ele vai ter que conviver com essas pessoas caso ele ganhe as eleições. Eu não acredito que o Bolsonaro vai ter ele como vice, com certeza não vai ter. Se o Bolsonaro entrar no PRTB, provavelmente o Mourão saia ou fique quietinho, não sai candidato a nada, ou sai candidato a deputado federal, estadual, distrital, alguma coisa do gênero. E também não acredito que ele assumiria, como eu não acredito no impeachment, eu não vejo ele assumindo também o governo, porque seria criar uma cobra, né? Porque quem entra no governo assume, vai ser picado pelo vírus eleições de 2022 e criaria um problema para todo o sistema, que já está por demais complicado. Ok. Nancy, você tem mais alguma pergunta para o Marcos? Tenho, Vanessa. É o seguinte, enquanto a gente está discutindo voto impresso, esse desgaste entre os poderes, né? A Câmara tem votado os jabutis, né? Que precarizam o trabalho, que fazem com que a gente vá pagar mais imposto. Então, eu queria ver com você, Marcos, como que você enxerga esse movimento e se há como a gente barrar de alguma forma? O cidadão comum pode barrar isso? Ou, sabe, falar, não, eu não quero isso para mim, entrar com pedidos. Como que você vê esse movimento? E se Olha, reverter, né? Sim, o cidadão comum, esse que vai sofrer essas consequências, é aquele que está empregado.
Você entendeu? Então, esse daí, boa parte dele é aquele cidadão de bem que falou que se não ficasse legal, se acontecesse isso, tirava. E nós falamos aqui esses dias. Porque um grande setor da sociedade que está desempregado, desalentado, arrebentado, nem tem olhos mais para isso aí, da reforma trabalhista e reforma tributária. Não alcança esse segmento. Nós temos outro segmento, que é um segmento bem forte, que tornou-se a menina dos olhos do novo sindicalismo, do possível ressurgimento do sindicalismo, uma outra categoria que surgiu, fora os telemarketing, a área do pessoal que trabalha com telemarketing, tem os Ubers, né? Que estão tendo que entregar os carros porque não aguentam mais pagar gasolina e nem o financiamento do aluguel mais do carro. Né? Até os precarizados estão precarizados. E assim como os militares que ficaram só esses 2 anos e meio no governo e viram o gosto que tem, sabe que, porra, é bacana fazer remodelação facial, é bacana tirar férias e não só usar aquele voucher das forças armadas e tal, e que consegue alguns até pegar novinha, não sei o que e tal, o cara não quer largar. Da mesma forma, os sindicalistas que ficaram algum tempo no governo, do governo PT, do governo Lula, não conseguem mais voltar para liderar uma possível massa de trabalhadores pauperizados que sofrem as consequências nefastas de uma reforma trabalhista. Não tem quem os defenda. Estão enfraquecidos. E aqueles que estão não podem se movimentar muito, senão atrapalha a campanha do Lula. Então, nós temos um problema aí. Nós temos um problema sério, né? E salvo alguns outros que se levantam contra, mas essa altura do campeonato é terra arrasada no nosso Congresso Nacional. João, tem mais alguma pergunta para o Marcos? Sim, Vanessa, só para fechar, excelente comentário, viu, Marcos? Marcos, só para a gente finalizar, ainda sobre a pesquisa da XP e PESP, todos os concorrentes diretos com o Lula perderiam para ele no segundo turno, inclusive Dória, Moro, Aécio, enfim, o Aécio até fica com uma boa margem ali. Eu nem vi o Aécio, está nessa pesquisa? Sim, aparece. Nossa Senhora. Agora, a questão é, diante desse resultado, enfim, quem que deve ser essa terceira via, na sua opinião? Olha, veja só, inclusive na semana passada, nossa, obrigado, quando um falei em terceira via, falando, não, você está dizendo que o Dória vai ter uma volta com o Bolsonaro. Calma. Em primeiro lugar, eu estou dizendo que o Dória, antes de falar em terceira via, vou dizer que o Dória será o escolhido do PSDB como candidato tucano. Essa é uma coisa. Como ele está empatado tecnicamente em todas as pesquisas, com diferença de no máximo 2 pontos de distância, para mais ou para menos, do Ciro Gomes, quando ele for escolhido pelo PSDB como candidato tucano, ele vai ter um grande espaço na mídia. Porque um governador de São Paulo, candidato tucano, vai ter esse espaço. Automaticamente ele vai disparar alguns pontos. Quantos? 2, 3? O suficiente para ultrapassar o Ciro Gomes. Ele sendo o terceiro colocado, o mercado político, mercado financeiro e os eleitores vão olhar para o João Dória. E aqueles eleitorados que eu estou chamando de nem, que não quer votar no Lula nem no Bolsonaro, vai olhar para o Dória. Alguns que vão ser esses 2, 3 pontinhos, suficiente para passar o Ciro Gomes, já vão escolher de imediato. Agora os outros nem vão esperar o desempenho e vão ver a movimentação que vai dar. Então eu acredito que a terceira via, quem vai escolher esse nome é o Centrão e o mercado financeiro, será o João Dória. Como será o desempenho dele vai depender da conjuntura política, da postura do Ciro Gomes que vem atrás, do Bolsonaro. Se com essa estripulia toda eu chego a pensar que ele está cavando um pênalti, arrumando um jeito de cavar uma expulsão, tá certo? Para livrar a cara dele, dos filhos dele ou da mulher dele, etc e tal, e fugir do país, uma fuga cinematográfica, eu espero tudo. Tá certo?
e causaria um grande problema para o Lula, porque esses bolsonaristas ficariam órfãos, e aí sim, essa terceira via, né, pressionaria, enfim, Gente, se o Sérgio Reis está liderando um golpe, eu posso falar qualquer coisa, mas tem aí um certo sentido. Dizem aí até, João, Vanessa e Nancy, que quando o Lula fortaleceu o PSB do Rio de Janeiro, trazendo o flerte do PSOL para ele, aumentando a chance do PSB ter o governo do estado do Rio de Janeiro, com apoio do Lula, quando o Lula trouxe o Flávio Dino para o PSB também, fortalecendo para ter um governador do PSB no Maranhão, as más línguas dizem até que, por uma vingança sórdida, o Geraldo Alckmin sairia vice do Lula quando entrasse para o PSD do Kassab, que já foi ministro da Dilma, e o Márcio França, do PSB, viria azeitando para cima do Rodrigo Garcia para disputar a eleição com o apoio do Alckmin, do Lula, do Haddad, que retiraria a candidatura e seria ao Senado, e do Boulos, que retiraria a candidatura, que viria a deputado federal, arrastando mais uns 2, 3 candidatos da coligação, e viria candidato a prefeito de São Paulo. É uma fantasia, mas eu tô analisando essa possibilidade, porque o Alckmin dizem que, ao tocar um pinguim, o pinguim congela, né? Então, essa frieza é um dado da política, e não seria uma viagem na maionese, não. E eu posso dizer que não é só invencionice minha, não é que não é só invencionice minha, foi um argumento de uma liderança política muito forte, e eu passei a considerar essa hipótese aí. Há tantas, né? Coloco até o Tássio como candidato do PSDB. Mas se já é especulado também, né, no mercado, como dizem, que João Dória poderia unir forças com o Moro. Você acha que isso acaba mudando esse cenário? Ah, não, mas isso são favas contadas. Perfeito. Perfeito. Não necessariamente o Moro vindo candidato, mas o Dória tem muito mais a ganhar do que a perder. Tranquilo. O Moro teria hoje, por baixo, candidato, 5%. Por baixo. Entendeu? Só que parte desses votos já estão com Dória pelo fato de, não tem o Moro, então o Dória. Mas tem aí uns 3 pontos, vamos assim dizer, no chute. Então, só para você ter uma ideia de proporção, que já seria suficiente para fazer com que o Dória de 6 passasse para, sei lá, para 9% de intenção de voto, e esses eleitores nem ao olhar essa onda, já de cara, né, já tirasse um do Ciro, já virasse 10 contra 4 ou 5. Então, esses efeitos são muito importantes. E depende de quem faz a pesquisa, né? Porque eu não sei, não vi a pesquisa da XP, mas não dá para colocar numa mesma pesquisa dois candidatos do mesmo partido. Uma pesquisa que eu vi tinha o João Dória no mesmo disco da pesquisa e também tinha o Eduardo Leite. Não, tem que ser um ou outro. Você faz as simulações para saber qual que é o tamanho desse agrupamento político, entendeu? Mas todas as possibilidades são possíveis, faltando mais que um ano para as eleições. Mas no nosso dia a dia, a eleição parece que é domingo. Ô Marcos, você falou do Ciro Gomes algumas vezes e a gente fica meio que na dúvida de qual que será o posicionamento dele de fato, né? A gente sabe que provavelmente ele não é a terceira via, é uma coisa que é bem assim, visível, né? Que não será o Ciro Gomes essa terceira via. E ele, na última eleição, teve um embate muito sério com o PT, né? Uma divisão muito grande de não apoiar. Você acha que nessa eleição, ele vendo que ele pode novamente não conseguir um resultado positivo, ele pode se aliar à esquerda ou ele se aliaria a essa terceira via? Olha, eu apostaria que seria muito mais provável, num segundo turno, se aliar a uma terceira via, vamos supor. Eu fico imaginando, num segundo turno entre Bolsonaro e Lula, qual seria a atitude dele? Talvez ele faria como fez o Brizola em 89, vou engolir esse sapo barbudo.
com tudo que tem dentro, porque não seria possível ele viajar de novo para Paris e também não seria possível ele se aliar ao Bolsonaro, né? Faria um apoio crítico, coisa do gênero. Se ficar o Dória contra Lula, ele vai de Dória. Ficar o Dória contra Lula, ele vai de Dória. Entendeu? Porque política comporta mágoa também, né? As pessoas ficam chateadas. Às vezes, hoje em dia eu aprendi, depois de 30 anos eu aprendi. Quando alguém xingava um resultado de pesquisa meu, eu ficava muito bravo, porque eu pensava que era questão pessoal. Não é pessoal, são só negócios. Entendeu? Você tem que atacar alguém para você se defender. Faz parte, você não vai acertar de barato, você vai perder a eleição. Aí vem lá o neguinho e fala, quem é aquele neguinho lá para dizer que eu vou perder a eleição? Né? Mas você tem que desqualificar para você se prevalecer. Mas não é nada pessoal, vamos assim dizer. Né? Eu, pelo menos, não levo para esse lado. Eu não guardo mágoa, só o endereço e a fisionomia. Mas você imagina a mágoa do Ciro, entendeu? E ele tá conseguindo aplacar um pouco esse ímpeto dele com o marqueteiro, que é o João Santana, que foi o mesmo marqueteiro da Dilma. Olha só como são as coisas. Ele não quer o PT, mas ele quer o marqueteiro do PT. Né? Que podia ser também o Mendonça, que morreu, né? Ontem, né? Que faleceu, né? O Duda Mendonça, né? Que serviu como marqueteiro do Maluf, deu um coro no PT aqui, mas depois foi marqueteiro do Lula, que criou o Lulinha Paz e Amor, que criou lá a carta ao povo brasileiro, tal, não sei o que e tal, que foi, na verdade, a carta aos bancos brasileiros e internacionais, né? Então, assim, eu não acredito que assim, talvez a grande frustração do Ciro Gomes, ele deve tomar um porre, assim, 2 garrafas de uva, assim, meu Deus, esse Caio Bolsonaro é o presidente, e eu, professor de Harvard, né? Não sou. Quer dizer, é isso, machuca, entendeu? Mas é isso. E ele não é. O Lula, ele conseguiu cercar os caminhos à esquerda e consegue ser muito mais atrativo para o centrão. O Lula tem em média 40 pontos de intenção de voto contra o candidato que tem 6, 7. Você acha que o PP vai querer conversar com o Ciro? Que o PL vai querer conversar com o Ciro Gomes? Vai negociar, olha, se você for presidente... Não existe isso, gente. Não existe, é pragmatismo, entendeu? Quem cavalo que você aposta. É disso que nós estamos falando. O Lula tá na frente e o Dória tá encilhando o cavalo, tá escovando pelo, tudo tal, e vai para cima. É isso aí. Bom, Marcos, quero agradecer novamente sua participação. Eu sei que a gente ficaria aqui mais um tempão conversando com você, porque o assunto é muito bom, mas a gente se vê na próxima terça. Obrigada pela participação mais uma vez. Eu agradeço a todos vocês aí, eu compartilhei nas minhas redes sociais aqui ao vivo, né, que eu tenho conversado muito com meus amigos seguidores nas redes sociais, e vou pedir aí depois para vocês acessarem minhas redes sociais, meu site, www.institutomas.com.br. Lá tem um Linktree, que chama, João? Que tem lá todas as redes sociais, lá o Instagram, tá tudo bonitinho lá, meus podcasts, meu Spotify bombando. Aliás, eu tenho chamado advogados. Eu fiz um podcast, vejam lá, com o Dr. Paulo de Oliveira, para destrinchar, tentar traduzir, eu incentivado por vocês falarem que eu consigo traduzir algumas coisas de maneira mais tranquila, para as pessoas entenderem. Eu chamei um advogado para falar sobre o que é a lei eleitoral e como funcionam as eleições. Depois eu vou chamar o Francisco Roque Festa, né, para falar sobre as principais mudanças na lei eleitoral, que é, sobretudo, que me diz respeito, que é o cerceamento das pesquisas eleitorais. O Chico Roque Festa fazendo reafirmando o convite aqui de público aqui, e também vou conversar com o doutor Marcial Monteiro de Almeida, que é o advogado que me defende aí todas as minhas questões eleitorais e algumas cíveis também, quando temos que falar sobre alguma calúnia de difamação, ele é meu titular aí também. Então agradeço, acesse minhas redes sociais, tô bem cara de pau mesmo, meu Insta, meu canal do YouTube, se inscrevam lá, viu? Se vocês não se inscreverem no meu canal do YouTube, eu vou ficar de mal de vocês. Muito boa noite, muito obrigado para vocês.
Obrigada, Marcos. Até terça que vem. Bom, essa foi a Até entrevista. Até terça, Marcos. Bom, essa foi a entrevista com o Marcos Agostinho, ele é sociólogo, é cientista político e diretor do Instituto MAS Pesquisa, né? A gente sempre traz aqui os resultados das pesquisas feitas pelo Instituto, né? Que sempre aí traz resultados bem assertivos. Então, entrem depois lá nas redes sociais do Instituto MAS para vocês acompanharem um pouco mais aí do trabalho do Marcos. E a gente tem que ficar realmente atento sobre os assuntos da política que movimentam aí a nossa vida. A gente precisa, por mais que você ainda fique um pouco com receio, ou não goste, ou esteja um pouco desgastado, é necessário a gente abrir esse debate, falar sobre política, porque é a nossa vida, é o nosso futuro que está em jogo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente tem mais notícias aqui da região, então não saia daí que é rapidinho o nosso intervalo e a gente já volta, tá bom? A gente já volta.